Quero falar com vocês hoje sobre um assunto, título até bem interessante, curioso. É a curiosidade de Barrabás. Está lá em Marcos capítulo 15. Marcos capítulo 15. Vamos ler do versículo 1 até o 15. O acontecimento quando prenderam Jesus, né? Prenderam, levaram perante Pilatos para ser interrogado. E Jesus ele não questionou, não respondeu às críticas, às acusações. E aí houve aquela famosa troca que nós sabemos: soltaram Barrabás e prenderam Jesus. Mas vamos ler, né? Eu vou ler aqui, você acompanha, não sei se é a mesma versão, mas eu vou ler aqui. Logo pela manhã entraram em conselho os principais sacerdotes com os anciões, os escribas e todo o sinédrio. E amarrando a Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Pilatos o interrogou: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Tu dizes. Então os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Tornou Pilatos a interrogá-lo: Nada respondes? Vê quantas acusações te fazem. Jesus, porém, não respondeu palavra, a ponto de Pilatos muito se admirar. Ora, por ocasião da festa, era costume soltar ao povo um dos presos, qualquer que eles pedissem. Havia um, chamado Barrabás, preso com amotinadores, os quais em um tumulto haviam cometido homicídio. Vindo a multidão, começou a pedir que ele fizesse como de costume. E Pilatos lhe respondeu, dizendo: Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Pois ele bem percebia que por inveja os principais sacerdotes lhe o haviam entregado. Mas estes incitaram a multidão no sentido de que lhe soltasse de preferência Barrabás. Mas Pilatos lhe perguntou: Que farei então deste a quem chamais o rei dos judeus? Eles, porém, clamavam: Crucificam. Mas Pilatos disse: Que mal ele fez? E eles gritavam cada vez mais: Crucificam. Então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhes Barrabás e, após mandar açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Pois bem, esse é um texto conhecido. Eu coloquei aqui o título Curiosidade de Barrabás, nós vamos ver por que aqui. Mas é um texto conhecido que fala sobre esse acontecimento, né, que foi um ato de grande covardia na época. E você vê, o texto fala que eles chegaram e amarraram Jesus e levaram, como se fosse um bandido perigoso, como se fosse alguém que merecesse estar algemado ali, né? Um ato de grande covardia para prender Jesus. Mas aconteceu, e Jesus já sabia, isso já estava escrito que isso ia acontecer, que ele ia ser entregue na mão dos pecadores, ia ser crucificado, mas ia ressuscitar no terceiro dia, como de fato aconteceu. Glória a Deus por isso, né? Mas esse acontecimento, essa história, nos dá uma lição muito interessante, e nós aprendemos algumas coisas muito legais com isso que aconteceu aqui, né? A primeira coisa que nós aprendemos aqui, que o povo estava sendo incentivado. Havia ali o povo estava sendo induzido, incentivado por um grupo de pessoas. E isto não foi só naquela época, até hoje isso continua acontecendo, né? O diabo, o inimigo, ele sabe muito bem como fazer isso. E infelizmente o inimigo sabe, e nós também sabemos, que o povo, de um modo geral, consegue ser influenciado com uma certa facilidade, né? Basta você ter uma boa lábia, uma boa conversa, um bom argumento, você consegue convencer muitas pessoas de muitas coisas. Então nessa época também era assim, e hoje não mudou muita coisa. As pessoas são muito fáceis de ser influenciadas, dependendo do assunto, dependendo de como. Então o inimigo sabia que o povo poderia ser influenciado. E por que o povo podia ser influenciado? E foi na época porque faltava para a maioria daquelas pessoas lá o conhecimento. É como diz Oséias, né? Capítulo 4, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Oséias inclusive vai até mais longe, ele diz, eles consultam uma vara de pau, um pedaço de madeira, e acham que ele vai dar a resposta. Então o povo acaba, dependendo de como você leva uma situação, você consegue influenciar. Então o povo havia falta de conhecimento. Se eles tivessem conhecimento, eles sabiam
que eles estavam sendo enganados. Havia um grupo ali influenciando. E outra coisa, quem estava influenciando, quem estava incentivando, tinha interesses próprios, como sempre. Normalmente, quem faz, a situação toda, quem consegue influenciar, tem interesses próprios, tem interesses particulares, interesses por trás daquilo. E o inimigo, infelizmente, usa essas pessoas para incentivar a maioria. E interessante que esse incentivo, o resultado do que acontece depois dessa interferência, é que a maioria acaba fazendo ou tomando decisões que vai beneficiar apenas uma minoria. Apenas uma minoria. Então, o desejo do inimigo, muitas vezes, é usar a maioria para satisfazer o desejo de uma minoria. Nós vemos isso muito acontecendo no meio da política. Ninguém vai falar de política aqui, mas nós sabemos como funciona. Então, na época da política, todos eles viram santo e faz e acontece, e quem não prestar atenção acha que é a melhor pessoa do mundo. Mas, na verdade, no final, depois a gente vai descobrir o quê? Que aquilo tudo não passa de um teatro, um teatro para poder satisfazer os desejos de uma minoria. E a maioria acaba sendo enganada, acaba no prejuízo, acaba no prejuízo. Então, uma coisa muito séria é prestar atenção no que está acontecendo à nossa volta, porque o plano diabólico sempre é esse, nunca mudou. É sempre influenciar para poder conseguir resultados. E ele usa pessoas que vão trabalhar, vão criar situações, criar uma ideia, um projeto, para poder a maioria entrar nessa conversa, mas só a minoria que vai ser beneficiada. O resto tudo não vão se dar mal, como diz o povo. Isso é influência. E nós sabemos que a história nos mostra, desde o começo, a estratégia diabólica. O diabo ele trabalha em 3 áreas, que é a influência, a opressão e a possessão. São as 3 áreas de trabalho dele. Ele começa nesse estágio, influência, depois a opressão e depois a possessão. Então, nada acontece sem antes que haja um projeto, um plano, alguma coisa para influenciar. Então, sempre a influência. Então, aqui não foi diferente. A ideia aqui foi usar uma minoria ali para poder convencer a multidão de que o certo era aquilo. Outra coisa muito importante que aconteceu, muito séria, que foi uma péssima troca. Fizeram uma péssima troca. Primeiro, foi incentivado, induzido o povo. Caíram na armadilha. Segundo passo, uma péssima troca. Que troca foi essa? Trocaram Jesus Cristo por Barrabás. Trocaram um inocente, o Salvador, por um bandido, um assassino. E o texto mostra, que nós estamos lendo aqui, que Barrabás estava preso porque estava num motim, num tumulto, e cometeram homicídio, mataram pessoas. Por isso ele estava preso. Ele estava preso justamente por causa disso. Então, olha essa troca. O povo aceitou essa influência e pediram para Pilatos fazer essa troca. Então, algumas ofertas do inimigo é assim. Na hora parece que é legal, mas depois vem um prejuízo. Mais uma prova de que o povo estava sendo completamente enganado, completamente influenciado, induzido a tomar uma decisão errada. Fizeram o quê? Uma péssima troca. E quantas vezes nós fazemos isso? De vez em quando nós fazemos isso. Achamos que alguma coisa que é certa, que aquilo é legal, porque eu ouvi fulano, disse isso, e depois a gente se arrepende. Por que eu fui ouvir? Por que eu fui ouvir? Por que eu não pesquisei melhor? Por que eu não prestei atenção? Então, muitas vezes nós estamos sendo induzidos pelo inimigo, e o inimigo usa várias pessoas, infelizmente muitas pessoas próximas, que às vezes nós confiamos. Infelizmente o inimigo consegue usar alguma dessas pessoas para transmitir essa ideia. E no final, o prejuízo sempre aparece. A oferta do inimigo normalmente são ofertas boas, bonitas, agradáveis, mas o final é prejuízo.
Aí talvez você pergunte, mas então o que fazer? Precisamos estar em comunhão com o Senhor. Por isso precisamos estar orando todo o tempo, pedindo o quê? Discernimento, para discernir entre o certo e o errado. Porque assim como Deus fala conosco, o diabo também fala. Assim como tem pessoas boas, que falam boas coisas, que nos dão bons conselhos, também tem pessoas que parecem ser boas, mas que dão conselhos que no final não vai dar certo. Então precisamos do quê? Discernir. É como você está numa estrada e tem uma encruzilhada ali, vai para cá ou para cá. Se você não conhecer o caminho, você vai ter que depender da informação de alguém. E essa informação pode te levar para o lugar errado. Então, essa foi uma péssima troca. E o pessoal estavam sendo influenciado. E eles decidiram aceitar essa troca. Eles decidiram clamar a Pilatos, né, que soltasse Barrabás e prendesse Jesus. E não só prendesse, mas quando Pilatos pergunta o que eu vou fazer, ele disse, crucifica. O povo não decidiu isso. A Bíblia diz aqui que havia um grupo, que era o Sinédrio, os principais sacerdotes daquela época. Eles planejaram tudo, mas eles sozinhos não podiam fazer isso. Então o que eles fizeram? Vamos influenciar a massa, a multidão. E junto eles vão, quando eles clamarem, Pilatos vai ter que ouvir, porque é assim que funciona, era assim que funcionava na época. Então havia as leis romanas, porque naquela época o povo de Deus, os judeus, eles estavam sob o domínio romano. Os romanos dominavam aquela região, na verdade dominou a maior parte daquela região. Então eles estavam lá, então havia um acordo. O que as leis judaicas, que o sacerdote, o que eles decidissem que fosse dentro da cultura judaica, os romanos mantinham, cumpriam. Então eles poderiam, né? Os romanos poderiam ter dito, não, aqui não vai acontecer isso porque o domínio é romano, mas eles respeitavam as leis judaicas, respeitavam que eles decidissem, que os principais sacerdotes decidiam principalmente o que o povo aclamava, que não tivesse a ver com o Império Romano, não tivesse a ver com o governo, eles atendiam. E justamente os principais sacerdotes, sabendo disso, arma toda essa história, leva perante Pilatos e disse, não, ele está infringindo a nossa lei, a lei judaica, ele está dizendo que é o rei, que é o Senhor, que é o Salvador, isso para nós não tem perdão. Então os romanos não iam dizer nem sim, nem não, dizer o que vocês querem fazer? Vamos fazer isso, então que seja feito, assim seja feito. Eles tinham essa autoridade para cumprir, para mandar fazer, para mandar executar, como no caso aconteceu. Então, ou seja, o povo, dando ouvido à estratégia diabólica, fez uma péssima troca. E aí eu pergunto, quantas vezes nós já fizemos isso, essa péssima troca? Quantas vezes nós já nos deixamos influenciar, né? Como diz aí, pelo canto da sereia, coisa que parece bonita, parece legal, e no final a gente sempre está no prejuízo. Quantas vezes nós já passamos por isso? Falta de quê? Prestar um pouco mais de atenção. E olha só, algo muito interessante dentro desse assunto aqui. Às vezes não dá nem para culpar tanto o povo, embora sabemos que era falta de atenção, falta do pessoal prestar atenção. Quem estava influenciando esse povo? Eram os líderes deles. Eram os líderes. Então eu sempre falo em todas as igrejas onde eu vou, onde eu estou, eu digo, olha, preste atenção no seguinte, se os pastores estão pregando a palavra, mostrando o plano de Deus, o projeto de Deus, pode confiar. O dia que um pastor começar a pregar fora da palavra, fora do plano, fora do projeto de Deus, desconfie. Desconfie. Quando nós viemos para cá, eu, minha família, nós visitamos algumas igrejas, gostei de todas elas, achei bom. Mas eu senti paz aqui nessa igreja, senti a presença de Deus aqui. Eu vi o pastor João pregando, mas a Edinha nós conversamos, olha, eu senti paz porque esse é um homem que fala da palavra de Deus. Não é o acha, o pé, não, dá na palavra. E nós ficamos e Deus nos dirigiu, realmente nós estamos aqui. Então isso é muito sério. E nós sabemos que tem muita gente aí, dentro de praticamente de boas igrejas, estão sendo influenciadas negativamente para fazer besteira. E aqui justamente esse povo está onde? Está obedecendo os seus líderes estão indicando. E eles estão fazendo uma péssima troca, estão fazendo uma grande besteira. Preste atenção, essa é uma estratégia do inimigo que ele ainda não jogou fora, essa arma ele ainda usa até hoje. Ele ainda usa.
Precisamos prestar bem atenção, né? Aí vem um outro ponto. Depois dessa péssima troca, o que acontece? Aí é que entra o título da mensagem, a curiosidade de Barrabás. Porque qual foi a troca? Trocar Jesus por Barrabás. E aí, o povo está ali, aquele tumulto, não era muito longe lá as coisas. E Pilatos pergunta, o que você quer que eu faça? E o texto diz, era costume naquela época fazer uma troca, soltar um prisioneiro. E eles acharam justo esse nome lá, Barrabás. O que você quer que eu faça? Solta Barrabás. E a multidão gritando, com certeza dá para ouvir de longe. E Barrabás ali na prisão, não era muito longe pelo histórico, né, o estudo. Ele deve ter ouvido isso. Estão gritando meu nome. Estão gritando meu nome. E aí, logo em seguida, o que o povo grita? E o que Barrabás ouve? Crucificam. Estou frito. Estão gritando meu nome, Barrabás. E agora? O que eu faço? Então aqui vem o quê? O exame de consciência de Barrabás primeiro, antes da curiosidade. Vem um exame de consciência. Barrabás ali deve ter ficado desesperado. E aí nós vamos fazer aqui um faz de conta. Tá? Faz de conta que você é Barrabás agora. Imagina que você é Barrabás, você está lá na prisão. Imagina aí. Imaginou? Você é Barrabás, está lá na prisão. De repente, o que você escuta? Seu nome. O povo lá fora gritando, Barrabás. O povo lá fora está gritando o seu nome. Aí você diz, vão invadir a cadeia, vão me linchar. Aí daí a pouco o povo começa a gritar, crucifica. E aqui o texto diz o seguinte, que Pilatos disse, mas o que foi que ele fez? E o que aconteceu? O povo gritava mais ainda, porque havia uma influência para o povo. E o povo gritava, crucifica, crucifica. Imagina você lá, estou frito, e agora? Não vão nem esperar a sentença, vão me crucificar. Estou morto, já era, acabou para mim. Aí vem aquele exame de consciência de Barrabás. O povo está chamando meu nome, e vou ser crucificado? O que foi que eu fiz da minha vida? Por que eu não ouvi meus verdadeiros inimigos? Por que eu estava andando com aquela turma que dizia ser meus amigos e num tumulto matamos pessoas e agora estou aqui e vão crucificar? Por que eu não ouvi meu pai? Por que eu não ouvi minha mãe? Por que eu não ouvi os conselhos dos pastores? Por que eu não mudei a minha vida quando tive a oportunidade? Barrabás, com certeza, nesse momento lá, estava pensando, por que eu não fui para a igreja? Por que eu não fui para a cela, para o grupo? Por que eu tinha que ir para a balada? Por que eu tinha que ir para o boteco, para o bar? Por que eu tinha que fazer isso? E agora é tarde demais. Estão gritando meu nome, a multidão crucifica, não tem mais saída. Era a lei, e assim seria cumprido. Com certeza, Barrabás sabia de tudo isso. Agora é o fim, vão crucificar. E o que acontece? Para piorar a situação, o texto que nós lemos diz que Pilatos, querendo contentar a multidão, manda soltar Barrabás e açoitar Jesus e manda crucificar. Mas ele manda soltar Barrabás. Imagina, você lá, nesse desespero, vão me crucificar, vão me matar, o que foi que eu fiz? Por que eu não mudei minha vida? Ah, se eu tivesse mais uma chance. Ah, se eu pudesse voltar para a igreja, se eu pudesse me reconciliar com o Senhor antes dessa morte. E para piorar, chega o guarda lá com a chave, abre a porta. Barrabás, vem cá. Ele diz, pronto, é agora. Estou morto. Isso onde vai ser o crucificamento? Por que vão fazer isso agora? E o guarda diz, não, você não vai ser crucificado. Mas eu estou ouvindo. Não, você está livre. Como assim estou livre? Estou ouvindo a gritaria lá, meu nome, crucifica, crucifica. Não, você está livre. Alguém vai morrer no seu lugar. Alguém tomou o seu lugar. Você foi trocado por alguém.
você não vai mais morrer. Alguém vai morrer em seu lugar. E eu acredito, irmãos, que por mais bandido, por mais difícil, por mais estranho que fosse Barrabás, ele teve uma curiosidade de ir conhecer quem é que estava tomando o seu lugar. Por mais que ele estivesse ali doido para fugir, para sair, já que ele estava livre, eu acredito que ele teve essa curiosidade. A curiosidade de Barrabás era conhecer Jesus, conhecer quem estava morrendo no seu lugar. Quem estava agora lhe dando a vida, quem estava lhe dando essa oportunidade, quem estava agora lhe dando essa segunda chance. Eu acredito que ele teve essa curiosidade de conhecer. E não é só eu que acredito, não. Alguém já assistiu o filme Barrabás? Ninguém assistiu? Tem um filme Barrabás. Na verdade, tem 2 filmes chamados Barrabás. Num desses filmes, ele acredita que ele só foi solto porque ele teria que dar continuidade ao plano de Jesus. E ele defende os apóstolos, ele defende quem prega a palavra, ele vive a vida dele ajudando as pessoas que querem levar o evangelho. Ele deixa de ser um bandido e passa a ser um missionário num desses filmes, porque ele acredita que foi liberto por um propósito. E sabe o que acontece, irmãos? A história de Barrabás é igual à nossa. Nós éramos escravos do pecado, prisioneiros, condenados à morte. Mas um dia Jesus fez uma troca. Ele nos libertou e morreu em nosso lugar. Ele foi crucificado ali para que hoje nós tivéssemos vida, nós tivéssemos a salvação. O que Jesus fez foi para nos salvar, para nos libertar. E eu acredito que nós precisamos ter essa mesma curiosidade, conhecer melhor quem nos salvou. Conhecer Jesus melhor, conhecer quem é esse que deu a vida em nosso lugar, quem é esse que resolveu se dar, se crucificar para que nós tivéssemos a vida. Não pode ser só a curiosidade de Barrabás, nós também precisamos ter essa curiosidade. Cada dia conhecer Jesus melhor, cada dia se aproximar melhor dele, se aproximar mais dele, aproveitar essa segunda chance que nós temos, todos os dias nós temos uma chance de melhorar a nossa vida, de estarmos melhor, mais na presença de Deus. A nossa vida não era diferente de Barrabás, éramos condenados. A Bíblia diz que éramos condenados à morte. Mas Jesus fez essa troca. Morreu em nosso lugar, para que hoje nós tivéssemos a salvação, e hoje estivéssemos aqui, e amanhã, e depois, e pudéssemos sempre levar Jesus a alguém, para que eles também recebam essa troca, essa bênção. Amém? Precisamos ter essa curiosidade. Cada dia conhecer Jesus melhor. Amém? Eu quero que você fique em pé, eu quero orar. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Interessante esse versículo, porque não há separação de pessoas, quem é salvo e quem não é. Sabia disso? Esse versículo diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para quem? Para todos que nele crê. Então, à medida que as pessoas vão crendo, aquele sacrifício na cruz é para ela também. Não há separação, é para todos. Então o que nós precisamos é conhecer Jesus melhor a cada dia e ajudar outras pessoas também a conhecer Jesus, porque aquele sacrifício na cruz foi para elas também. Aquelas pessoas que ainda não têm Jesus como Senhor e Salvador, aquelas pessoas que ainda não conhecem Jesus. Nós precisamos levar para elas essa curiosidade, mostrar para elas, para que essas pessoas possam também conhecer Jesus e saber que um dia alguém fez esse sacrifício, fez essa troca. Amém? Senhor amado, obrigado, meu Pai. Te damos graça por esse momento. Oh, aleluia. Obrigado porque o Senhor fez esse sacrifício ali na cruz por nossa causa. A Tua palavra mostra que nós não merecíamos. Nós não éramos, Senhor, merecedores desse sacrifício, mas pelo amor que o Senhor tem por nós, o Senhor deu o seu Filho para morrer em nosso lugar. O Senhor fez essa troca. E hoje nós temos a oportunidade de estarmos aqui
e crer na salvação, e saber, Senhor, para onde vamos depois dessa vida. Obrigado, Senhor. Agora, Pai, nós pedimos que nos ajude, nos dê força, sabedoria para conhecer Jesus melhor, para nos aproximarmos mais do Senhor, conhecer melhor o plano, o projeto que Ele tem para cada um de nós, para a nossa vida. Oh, aleluia, Senhor. Que isso possa ser realmente em nós uma curiosidade diária, que todo dia possamos conhecer Jesus, se aproximar de Jesus, estudar a Tua palavra, entender o plano que Ele tem. Oh, aleluia, Senhor. Obrigado por ter nos escolhido, ter nos chamado. Nós somos gratos porque entre centenas e milhares o Senhor nos escolheu. E hoje nós temos a oportunidade de levar esta palavra, de mostrar às pessoas que há um plano, há um projeto de salvação para elas também. Oh, aleluia. Obrigado, Senhor. Nós te agradecemos por esse dia de bênção, esse dia de vitória. Que o Senhor possa visitar, Senhor, nossos lares, nossa casa, nossas famílias, parentes, levando a eles, Senhor, a Tua proteção, a Tua paz, e que eles possam nesse momento sentir a Tua presença onde eles estiverem, sentir o Teu amor, o Teu abraço ali onde eles estiverem, para que possam saber, Senhor, que eles também são amados, eles são queridos, e eles podem aceitar, Senhor, este presente que o Senhor nos deu. Obrigado por isso, nós te agradecemos, Senhor, em nome santo de Jesus. Amém? Deus abençoe, amados. Deus abençoe. Tenha uma semana de vitória, em nome de Jesus.